O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. O projeto Dark Energy Survey apresentou os resultados de 3 dos seus 6 anos de observação, fornecendo o maior mapa de distribuição de galáxias já feito. O trabalho, fruto de uma colaboração internacional com liderança do Fermilab nos Estados Unidos, envolve mais de 400 cientistas em 7 países, dentre eles o Brasil, e foi feito com a Dark Energy Camera, instalada no telescópio Blanco, no Chile. Com 570 megapixels, ela é uma das mais poderosas câmeras digitais do mundo e foi usada durante 30% do tempo disponível no Blanco para varrer cerca de 1/8 do céu ao longo de 758 noites de observação, entre 2013 e 2019. Os resultados recém-apresentados correspondem aos 3 primeiros anos de observação e registram 226 milhões de galáxias, cobrindo cerca de 7 bilhões de anos-luz em várias direções do universo. Os trabalhos, 29 ao todo, foram publicados no repositório Archive e ajudam a formar um cenário sobre a evolução do universo, sobretudo em seus tempos mais recentes. Estima-se que o cosmos tenha começado com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. O projeto tem por objetivo ajudar a desvendar os mistérios da energia escura e da matéria escura. Em ambos os casos, ninguém sabe o que é, mas seus efeitos podem ser detectados em observações astrofísicas. Por exemplo, as lentes gravitacionais produzidas por galáxias e aglomerados permitem estimar a quantidade total de matéria desses objetos, incluindo a porção dita escura, que não pode ser vista, mas gera efeitos gravitacionais. Da mesma maneira, observações do brilho e do desvio para o vermelho da luz de objetos distantes permitem estimar a distância e a velocidade de afastamento, o que ajuda a discriminar a contribuição da energia escura no universo. Algo que é exemplo da matéria escura, os cientistas não sabem o que é, mas enxergam seu efeito, na forma de uma força que está acelerando a expansão do cosmos. Os resultados da Dark Energy Survey seguem consistentes com o chamado modelo padrão da cosmologia, que indica um universo com a seguinte receita: 5% de matéria comum, que forma de átomos a estrelas, 25% de matéria escura, feita de partículas frias, entre aspas, porque tem baixa velocidade, e 70% de energia escura, se comportando como a constante cosmológica que Einstein introduziu a sua teoria da relatividade em 1917. No entanto, eles revelam algumas discrepâncias intrigantes, que vão se somando a outras observações relativas ao universo mais próximo, ou seja, mais jovem. Por exemplo, a Dark Energy Survey sugere que a matéria do universo recente está um pouco menos amontoada e concentrada do que o predito. Espera-se que uma análise completa dos 6 anos de observação permita detectar essas discrepâncias com ainda mais precisão. Cássio, esse é um resultado que eu achei muito interessante. Bom, de novo, é um projeto, um mega projeto, né? O envolvimento aí de centenas de cientistas, participação importante do Brasil, pessoal tem gente acho que do Observatório Nacional, tem gente daquele Linea, né, que chama, enfim, tem uma série de organizações e de cientistas brasileiros participando, mas assim, é aquele esforço, a gente comentou um pouco semana passada, é aquele esforço de você ver nas minúcias, né, com uma precisão cada vez maior, fazer essas medições, tanto da velocidade de recessão para identificar uma contribuição da energia escura, como efeitos gravitacionais ditados pela matéria escura, numa tentativa de restringir modelos, né? Tipo, bom, com esses dados mais precisos, esse modelo não serve, esse aqui não serve, então a matéria escura deve ser isso, a energia escura deve ser isso. Agora, o problema, Cássio, é que por mais que eles tentem precisões, precisão cada vez maior, observações cosmológicas, tem aquelas barrinhas de erro, né? Que não são... e a gente está vendo uma discrepância, algumas observações estão começando a derivar do modelo padrão, né? E eu me lembro da questão
das cefeidas aqui mais próximas, que o pessoal está medindo e está medindo a constante de Hubble aqui e ela está maior do que se esperaria e se calculou com base nos dados do Planck. Só para o pessoal ter a noção, o Planck observa a radiação cósmica de fundo, então é uma medição baseada no que aconteceu lá no comecinho do universo. E aí acho que o número dava alguma coisa ao redor de 67 67 quilômetros por segundo por megaparsec, é isso? E aí essas medições mais do universo próximo dão 72. E agora a Dark Energy Survey também faz uma contribuição do universo próximo e tem algumas coisas que não estão encaixando direito. Você acha que é uma lanterninha ainda, uma velhinha, mas que começa a iluminar um caminho para fora do modelo padrão e talvez para uma explicação mais sofisticada do que sejam esses entes aí, a matéria escura, a energia escura? Bom, você já deu um resumo maravilhoso aí, mais coisa do que eu até sabia. Tô empolgado, São Paulo foi campeão, velho. É isso aí, é isso aí. Então, para começar do começo, tem uma forte participação brasileira, como você estava falando, o pessoal do Observatório Nacional, é através do LINEA. LINEA é uma colaboração entre alguns institutos que, se não me falha a memória, inclui o Observatório Nacional e o CBPF no Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e é um portal de acesso aos dados, além da própria contribuição do pessoal trabalhando, contribuindo com softwares. Se não me engano, os primeiros softwares de análise das imagens, da qualidade da imagem, né, partiu do pessoal do Observatório Nacional e tudo isso foi aprimorado. E, se não me engano, ali nas imagens apareceu a Marcela, né, que estava olhando para a câmera, tudo, que é uma pesquisadora brasileira que teve bastante destaque nos primeiros lançamentos do banco de dados, né, os data release. Mas o projeto, como você estava falando, né, vem aí para mostrar uma baseada de dados, né, aquela tendência que a gente tem hoje em dia de trabalhar agora não com pequenos elementos e tentar entender o contexto, mas pegar a baseada de dados, o Big Data, e fazer o processamento em massa, né? Vários supercomputadores entraram aí nesse jogo, nessa jogada, e nós temos só metade desta parte que foi executada no Hemisfério Sul, né, publicado. Com isso, eles já desenvolveram o know-how para fazer a redução, a interpretação dos dados, né, e já está planejado aí em breve a segunda parte dessa, e lembrando que a gente até falou, acho que semana passada, da sequência, né, que está sendo feita, vai ser feita lá no Hemisfério Norte, no Kitt Peak, no Arizona. E aí a ideia, então, é exatamente isso, pegar já de passeada, tentar ver o contexto, né, de tudo isso e tentar ver onde ela se encaixa melhor das teorias. O que nós temos aí, a grosso modo, é a confirmação desse modelo cosmológico padrão, que você citou bem, em detalhes, inclusive, e tem essa pequena discrepância, algumas discrepâncias também no contexto em que no âmbito geral, né, a densidade de galáxias é constante, você vai para qualquer lugar do universo, ela é constante, mas localmente ela está apresentando alguns vazios inesperados. Elas se concentram nesses ramos, né, nessa teia cósmica, mas em alguns lugares parece que tem uma densidade mais baixa do que poderia se imaginar. Essa é uma outra questão também que precisa ser levada. Mas é o que você está falando muito bem, é que estamos aí avançando aos poucos, nós estamos aí com um pedaço que foi 1/8 do céu, se não me engano, observado, 250 milhões de galáxias, mas ainda é muito pouco para você tentar extrapolar, né, por um cenário mais geral. Por enquanto, esse pouco que foi feito está se encaixando no que a gente conhece do Lambda CDM, né, o modelo cosmológico padrão, a despeito de alguns pequenos ajustes. Conforme a gente for aumentando essa base de dados, para um lado vai ter que caminhar, ou vai se confirmar, ou vai mostrar que era só aquela parte de baixa, né, você tem a barra de erros, a gente estava olhando para a parte de baixo da barra de erro, e acaba que isso converge para algum lugar assim mais
próximo do modelo conforme pensado. Mas é uma questão aí que você está falando. A constante de Hubble é um problema, tá? Eles chamam até de crise da constante de Hubble, porque quando se olha nesses dados do Planck, e aliás você citou bem, o 10 está em concordância com os dados do Planck, a despeito, né, de uma forma geral, a despeito desse pequeno detalhe, que é simplesmente um detalhe muito importante para a cosmologia. Mas você tem essa crise, né? Diversas maneiras que você tira os dados, você obtém as informações, a constante de Hubble está variando. Já chegou a variar 100%, mas isso era uma outra época, né? Era entre 50 e 100 e ela convergiu para alguma coisa perto de 70, como você falou. Mas se você olha micro-ondas, você acha 67. Se você olha supernovas lá longe, você acha 77, não, você acha 72. Não, 67 no Planck. Se você olha lá longe nas supernovas, você acha uma coisa próxima de 70, e você olha aqui para Cefeidas mais próximas, você tem 72. É alguma coisa que ainda não tem explicação, e quem sabe aí quando a gente fizer esse Big Data, esse tsunami de dados, como costumamos falar, a gente tenha a ponte, né, para algum lugar entre esses valores que a gente conhece hoje. Boa, boa. E assim, você... Porque assim, a gente tava falando das barras de erro, né? E eu lembro essas várias observações, WMAP, o Planck, não sei o quê. E você vai vendo, cada uma com uma barrona, mas vai tendo uma coincidência. Agora, essa de 72 próxima, essa tá fora da outra barra de erro. Então é Exato. Por isso que eles falam da crise. O 10, de alguma maneira, você acha que ele pode tapar esse buraco aí ou não? Olha, quando ele estiver próximo, né, de finalizar com os dados lá do hemisfério norte, eu acredito que sim. Eu acredito que vai apontar um caminho, né? A questão que você está falando da crise das barras de erros é que justamente elas eram muito grandes e algumas delas encolheram a ponto de já não ter mais superposição, ou seja, você já não poderia dizer que pega o valor barra máxima e pega o outro valor lá em cima, barra mínima, os dois estão ali, beleza, isso é aceitável estatisticamente. Agora elas já encolheram tanto que temos medidas que já mostram que não dá mais para você explicar dessa maneira, deve ser alguma coisa mesmo intrínseca. Eles tentam limpar aí as características da observação, porque fazer micro-ondas é muito diferente de você fazer espectroscopia de supernovas distantes e mais diferente ainda do que você observar fotometria de estrelas cefeidas, né, estrelas variáveis. Então, eu acredito, né, que com o término do projeto, quando você tiver os bancos de dados e essa espectroscopia no hemisfério norte, a gente vai ter, não vai dar para dizer de novo, né, onde é que está o negócio ali, cravar qual é o valor, mas eu acho que algumas coisas vão ser respondidas, principalmente o porquê dessas diferenças, né, de você ter micro-ondas um valor e espectroscopia outro valor, por exemplo. E é o drama, né, de ao longo de 100 e poucos anos a gente evoluir para não saber nada, para um modelo que se encaixa em quase tudo, mas quase para a ciência não é suficiente, né? Não é, né? Você tem agora dar aquela lapidada, ver alguma coisa. A questão é, isso que falta ser lapidado é fundamental, ele vai mudar alguma coisa na interpretação do contexto geral ou não? Se não, beleza, a gente pode dormir tranquilo, mas que precisa realmente ir até os finalmente, a gente tem que fechar isso de forma consistente. Sim, é muito verdade. Você vê o modelo padrão de partículas, né? Já sofreu um abalo com aquela questão do muon 2, 3 semanas atrás, porque ele estava bem encaixado, mas um pequeno detalhe fez com que a coisa toda ali mudasse de figura, e tem gente que está sem dormir por causa disso.